pessoal, aqui é a Isabela e esse é mais um vídeo do Fita Alternativa. Bom, eu tava com algumas ideias pro canal e uma delas era falar de um cineasta a cada mês. Esse mês a gente teve a triste notícia da morte do José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Então eu acho que é uma boa oportunidade para homenageá-lo, falar da sua obra, da sua importância para o Brasil e para o gênero de terror. Bom, o Mojica já nasceu predestinado a falar de terror, né? Porque ele nasceu numa sexta-feira 13. Para ser mais exata, ele nasceu no dia 13 de março de 1936. O Mojica sempre teve essa aproximação com o cinema. O pai dele gerenciava um cinema na época. E aos 12 anos, ele ganhou uma câmera do seu pai. Então, desde aquela época, ele começou a fazer filmes curtas com os amigos dele. O seu primeiro estúdio foi um galinheiro improvisado. Então, o Mojica, desde sempre, tá nessa vibe de estar improvisando nas suas obras. Ele é conhecido como um cineasta que veio do cinema marginal, né? Ele por muito tempo fez filmes não comerciais, então só em 1958 ele conseguiu comercialmente lançar um filme. Não era terror, era na verdade um faroeste, chamado A Sina do Aventureiro. Bom, e foi graças a um pesadelo que hoje a gente tem esse personagem, o Zé do Caixão, e que mudou toda a questão do cinema de horror no Brasil. Bom, no sonho, o Mojica conta que o espírito o levou até o túmulo dele, onde tinha a data de seu nascimento e a data da sua morte. O Mojica não queria saber o dia que ele ia morrer, e nesse momento ele acordou super assustado. Ele teve a ideia de fazer um filme sobre o Zé do Caixão, porque a figura que ele sonhou era muito parecida com o personagem. E foi assim que nasceu em 1964 A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, o grande sucesso de Mojica, que apresenta o personagem Zé do Caixão. E no enredo do filme, o Zé do Caixão trabalha numa funerária em uma cidadezinha bem do interior. E nessa cidade ninguém gosta dele, porque ele é o único que não acredita em Deus. Ele come carne na sexta-feira santa, ele fica assim olhando na janela e comendo uma carne e rindo para as pessoas, sabe? É uma das melhores cenas. E ele tá à procura de uma mulher para ele poder ter o seu filho. E para ele a ideia de estar na Terra é ter esse filho perfeito, já que ele se sente um ser superior, e seguir aí o seu sangue. Bom, o longa ficou muito famoso na época, foi um sucesso de bilheteria e fez com que o Mojica ficasse conhecido como um dos cineastas do Boca do Lixo. Para quem não sabe, Boca do Lixo era um movimento que rolou em São Paulo, no centro, onde muitos cineastas independentes faziam suas produções. E era sempre essa pegada meio contra a cultura, filmes mais explícitos, de forma sexual e de violência. Então, esses filmes do Mojica sempre tinham essa direção e ele ficou um dos cineastas mais conhecidos do movimento. E nessa época também acontecia o cinema novo, que a gente pode falar em outro vídeo mais sobre esse movimento, que também foi bem importante para o Brasil. E em 1967, a gente teve a sequência da história do Zé do Caixão, com o lançamento do longa Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Nesse longa, o Zé do Caixão tenta se livrar dos crimes que ele fez no outro filme, e também ainda está em busca de uma mulher para poder ter seu filho perfeito. Além de ser uma sequência do Zé do Caixão, esse filme ele carrega muitas técnicas cinematográficas bem legais. Por exemplo, o filme é tudo em preto e branco, mas quando o Zé do Caixão vai para o inferno, a cena toda é colorida. E na época, para o Brasil, era uma coisa muito revolucionária ter uma cena colorida assim no meio do filme. E quando a gente assiste o filme ainda hoje, a gente vê como o cara era foda em pensar isso naquela época, e ter essas ideias muito loucas e ser super autodidata, né? Porque ele nunca estudou cinema. Ele foi aprendendo técnicas com os seus próprios filmes. Em 1970, ele lançou O Ritual dos Sádicos, que saiu numa época da ditadura muito dura, que foi depois da instituição do AI-5. O filme foi duramente censurado, ele perdeu todo o patrocínio e produtores que tinham medo de trabalhar com ele por conta da ditadura, e o filme foi lançado 16 anos depois.
Ele foi esse artista que nunca baixou a guarda para a ditadura militar. Ele lançou as suas ideias, tava nem aí porque o que eles iam achar, que ia censurar o quê, porque essa sempre foi a ideia dele, ser contra a cultura, contra o sistema. Anselmo Duarte, premiado em Cannes, considera Zé do Caixão um diretor de recursos inegáveis. A maioria da crítica não o leva a sério. Zé do Caixão, um cineasta ou um farsante? Agora, pulando para os anos 90, o Mojica ficou muito famoso lá fora. Tava rolando um movimento nos Estados Unidos de filmes B, de trash e filmes sci-fi, de monstros. Então, o Mojica foi super referência para eles. E muitos cineastas se influenciam pelo Mojica até hoje. O Tim Burton, que é muito conhecido pelos seus filmes estranhos, como o Edward Mão de Tesouras, ele é muito fã do Mojica. Eles conseguiram ter um encontro aqui em São Paulo quando o Tim Burton teve a sua exposição com as suas obras aqui no MIS. E a gente percebe em alguns filmes do Tim Burton essa pegada meio trash nos seus filmes. Bom, o Mojica tem mais de 40 títulos, né? Não dá pra falar de todos os filmes que ele realizou. Mas eu vou falar desse último, que é de 2008 e que fecha a história do Zé do Caixão, que se chama A Encarnação do Demônio. E nesse filme a gente vê outros tipos de críticas do Mojica, além da religião. A gente vê muito a crítica do sistema carcerário aqui no Brasil, e ele tira sarro disso, né? Ele dá sempre aquela alfinetada e sempre é algum tipo de tabu que a sociedade ainda não sabe lidar até hoje. E bom, uma curiosidade desse filme é que ele teve um orçamento gordo de 2 milhões, que é uma quantia que o Mojica não teve em nenhum dos outros filmes. Senhor diretor, por que tantos homens para resgatar um simples doente mental? Em uma procura rápida do YouTube, você consegue ver vários filmes do Mojica, das suas produções. Então vai lá, procura. Eu acho que é muito importante falar do Mojica, os brasileiros conhecerem além da figura do Zé do Caixão e saberem mais das suas obras, conhecer mais esse artista que foi muito importante pra gente. E bom, se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilhe com seus amigos e se tá no YouTube, clica no sininho para receber as notificações. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!